A trégua de Natal de 1914, quando a eternidade irrompeu nas trincheiras. Eu queria que por um instante você prestasse atenção nessa breve história. É 24 de dezembro de 1914, entre o território belga e o norte francês, por volta das 8h30 da noite, inicia um fato que marca a Primeira Guerra Mundial. O continente europeu sangra. A terra está grávida de mortos. De Flandres aos Alpes, uma geração de jovens apodrece na lama gelada das trincheiras. Aqui, nessa paisagem lunar, de crateras e arame farpado, o Terra de Ninguém não é apenas um espaço físico. É a fronteira final da humanidade. De um lado, trincheiras britânicas, do outro, alemães, separados por meros 100 metros e por um abismo de ódio, medo e ideologias. O inverno é cruel, o frio corta como uma faca. Os ratos são os verdadeiros donos dessa guerra. Doenças e medo matam mais do que balas e fuzis. E o silêncio, o silêncio é mais aterrorizante que os tiros. Então, na véspera de Natal, quando a escuridão parecia mais densa, algo rompe o gelo da história. De uma trincheira alemã, uma voz solitária se levanta, tímida, quebrada, depois outra e outra, até formar um coro fantasma que flutua sobre a terra devastada. Do outro lado, nas trincheiras britânicas, homens sujos de lama e sangue escorrem pelo seu corpo. Eles erguem a cabeça para observar, não acreditam no que ouvem. São os mesmos homens que horas antes tentavam matá-los, agora cantando a mesma melodia que suas mães cantavam na Inglaterra. E então, um milagre, uma voz britânica se junta à sinfonia improvisada. Naquele instante, o sagrado, a eternidade, tocou o que é temporal, transitório e passageiro. O impossível aconteceu. A mensagem do Natal mostrou-se mais poderosa que todos os decretos de guerra, mais forte que todo o ódio acumulado. Igreja, o que aconteceu em 1914 foi um vislumbre, um reflexo pálido do que aconteceu também naquela noite em Belém, quando o próprio Deus saiu da sua trincheira celestial e entrou no nosso Terra de Ninguém. Hoje, em Lucas 2, veremos o cessar-fogo definitivo. No primeiro Natal, quando o rei acima de todos os reis entrou na história humana, ninguém percebeu. Não houve manchete de jornais em Roma, nem festas nas ruas de Belém. Apenas silêncio, poeira, gente comum andando para lá e para cá, e Deus caminhando entre eles sem ser notado. O Natal nos lembra que a eternidade pisou no chão do tempo, que o Criador entrou na sua própria criação e que o Rei veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e salvar. Você não está apenas diante de um feriado, está diante do momento mais profundo da história humana, o instante em que Deus decidiu entrar no nosso caos para trazer redenção. Boa noite, Ponte. Eu sou o Adriano e dei uma microfonia só para chamar a atenção de vocês, para que eu esteja aqui na frente. E a gente vai viver agora, de hoje até o domingo 21, uma série de Natal. E a gente vai falar desse tempo oportuno, de uma série que fala sobre o reino estabelecido, mas ainda não completo. A gente espera o retorno de Cristo Jesus. É algo que nos fala sobre o rei, o reino e os súditos. Então, é uma série muito especial, gostaria que vocês tivessem esse tempo. Agora há pouco vocês ouviram uma descrição que se refere à Primeira Guerra Mundial. De um lado haviam britânicos e alemães, e num fato histórico de 1914, a guerra foi cessada.
Há relatos de que a paz trouxe naquele breve momento, numa noite, troca de presentes. Até um jogo de futebol foi celebrado. A celebração do nascimento de Jesus fez parar uma guerra. Hoje talvez estávamos todos nós esperando uma breve guerra, né? Entre torcedores do Ceará e do Fortaleza. E aí a gente percebeu que o nosso único alvo deve ser Cristo Jesus. Se a gente torcer para Jesus, ninguém fica triste, né? Deus é bom o tempo todo. E há guerras entre nós que precisam ser cessadas. E esse é o período, esse é o tempo oportuno para a gente viver isso durante essa série de Natal. Amém? Vamos ler juntos Lucas 2, do 1 ao 7. Vai aparecer aqui no telão, vocês podem ligar a Bíblia de vocês. Enquanto vocês estão localizando, eu queria que vocês talvez se recordassem do que significa sair de Nazaré até Belém. Em Israel, de Nazaré a Belém, são aproximadamente 150 quilômetros. Mas, e nós? Qual é a viagem que nós estamos fazendo? Que tipo de caminho, de estrada que nós estamos passando que possam denotar uma luta, uma batalha? Afinal de contas, naquele tempo, José e Maria, ao sair de Nazaré, passaram por dificuldades, por lutas. E nós? O que a gente tem enfrentado? Quais os desafios, as nossas guerras particulares e dilemas que têm nos levado a Belém, né? O que parece então ser uma dificuldade, às vezes uma ordem injusta, uma circunstância complicada, e a mensagem de hoje é para dizer para vocês que Deus está no controle até nessas situações. Amém? Então a gente vai ler junto aqui o texto de Lucas 2, 1 e 2. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, e que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É o que diz o texto. Fechem seus olhos, curvem suas cabeças. Senhor Deus Pai amado, muito obrigado, Pai. Que privilégio nós temos nesse fim de tarde, de poder ter a experiência, Pai, de viver a sua palavra, de entender aquilo que o texto nos diz. Obrigado, Pai, porque podemos nos reunir como corpo de Cristo, em comunidade, para louvar, adorar e reconhecer a sua graça, a sua misericórdia. Seja conosco, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, e a ponte diz, amém, amém. Irmãos, a gente vai viver a leitura desse texto em 3 atos. Imagine então uma peça de teatro em que a gente vai viver 3 momentos diferentes, 3 atos. O primeiro ato é o rei que governa a história. O rei que governa a história, vai do 1 até o 3. O rei que entra na história, do 4 ao 6, e o rei que transforma a história, que é o versículo 7. Então a nossa primeira parte é o rei que governa a história, vai do 1 ao 3. E o que significa essa perspectiva do rei e o seu reino? A primeira frase que a gente nos chama a atenção do versículo 1 ao 3, é que naqueles dias César Augusto publicou um decreto. César Augusto, é interessante, Lucas ele não inicia falando com um anjo ou uma profecia, mas ele fala de um nome terreno, muito conhecido, extremamente poderoso, César Augusto, o grande governante da sua geração.
Mas César Augusto não era o nome de origem, eram nomes dados a Otaviano. Otaviano, que foi o primeiro grande imperador, mas talvez um dos principais imperadores de Roma. Então o nome dele era Otaviano. E aí a gente percebe Lucas falando de César Augusto. E o que significa os dois? César significa um sobrenome de uma forma de homenagear, Otaviano homenageando seu pai adotivo, Júlio César, aquele famoso Júlio César, que levou as várias facadas dos senadores romanos, em que ele se refere a um deles e diz, até tu, Brutus. Era uma homenagem, Júlio César, que iniciou o processo de império em Roma. Então Otaviano faz uma homenagem a Júlio César e adota o nome César. Então, a gente percebe que o nome César transformou-se, então, num título que era usado pelo imperador principal ou os seus herdeiros. Augusto significa, na sua origem, venerável ou sagrado, e foi um título honroso concedido a Otaviano pelo Senado Romano. O Senado Romano, querendo homenagear Otaviano, dá a ele também o título de Augusto. Então a gente percebe que é uma atribuição do status mor, é o nível mais alto quanto imperador, simbolizando então grandeza e poder. E invocava toda a ideia de autoridade religiosa e também de majestade. Eita, Adriano, o que é que significa tudo isso? Significa que o nome original de cada um deles, eles pegavam dois títulos e para esboçar autoridade, eles começavam a utilizar. Imagine só o Vandim, se ele fosse imperador, seria Augusto Vandeógenes César. Nossa, é muito forte, hein? Olha que coisa linda. Então, Adriano, já tinha nome de imperador, né? Mas era Augusto Adriano César. O Augusto e o César começou a ser adotado por todo imperador. Todo imperador, então, usava o Augusto e o César na perspectiva de fazer essa intenção de esboçar poder e autoridade. Mas César Augusto, o Otaviano, também era reconhecido no mundo greco-romano por outras expressões. Ele também era conhecido como Salvador e também portador da paz. Interessante, a gente vê nos evangelhos outro personagem bíblico utilizando o termo Salvador e portador da paz. Parece que é uma provocação ao imperador romano, não é verdade? Não parece? Paulo, ele usa esses termos para se referir a Jesus, numa antítese, num contraponto de César Augusto. A paz que César Augusto carregava não era uma paz comum. Quem estuda história vai lembrar que é a Pax Romana. Era uma paz baseada em exploração, em força e em violência. A paz que César Augusto oferecia era uma paz que ou você faz o que eu quero, ou você vai apanhar, você vai sofrer. O decreto que saiu lá do palácio em Roma ecoou em todo o império. Saiu lá do seu palácio e chegou até os confins do império, até a distante Galileia, lá longe de Roma. Parecia a expressão máxima do poder humano, né? Parecia que a história estava sendo escrita pelas mãos de Otaviano, de César Augusto. É irônico. Parece que César Augusto está no controle. Olha só, ele decreta, ele organiza e o mundo inteiro obedece. Em seu palácio, lá na capital do império, ele achava que estava levantando mais impostos. Queria lembrar vocês que o censo ou recenseamento naquela época, mesmo no Oriente, significava contar pessoas e significava também contar dinheiro. Eu queria saber quantas pessoas tem no meu império para cobrar imposto, e quanto mais pessoas, mais arrecadação e mais dinheiro. Era um nível hierárquico de exploração muito grande.
Queria lembrar vocês, mais ou menos, essa pirâmide. No topo dela, da pirâmide, estava o imperador. O imperador dizia aos governadores quanto ele queria, a partir da quantidade de pessoas. Amém? O governador, ele fazia isso com o centurião. Ele dizia, naquela província, então, aquela quantidade de pessoas devem arrecadar imposto para o império. E o centurião, utilizando da força, da violência, escolhia pessoas da própria comunidade ou pessoas daquela região para serem os seus representantes. Eram os publicanos. Vocês entendem agora por que Zaqueu queria devolver muitas vezes mais aquilo que ele havia tirado? Vocês percebem que nessa pirâmide da hierarquia, era uma pirâmide também de exploração? O imperador pedia X, o governador pedia 2x, o centurião 4x, até chegar em 8x, enfim, era o povo que sofria. Ainda bem que hoje em dia não tem mais essa exploração de imposto, né? Acabou, graças a Deus. Não, né? Ainda tem esse nível hierárquico. É impressionante, mas Lucas, quando ele cita o nome do imperador e do governador Quirino, ele não quer só dar um dado histórico. Ele não quer só dizer que é um nome conhecido pela história. O Evangelho, ele puxa a todos nós para trás das cortinas. Ele coloca a gente nos bastidores do que está acontecendo. A gente começa a perceber o que está acontecendo de maneira diferente. Os Evangelhos, ele abrem os nossos olhos para a verdade que a palavra nos diz. Nos revela que, de forma assombrosa, que César não era o autor da história. Ele é só mais um personagem no enredo de Deus. O decreto imperial, com todo o seu peso e autoridade, é na verdade um servo inconsciente de uma profecia muito mais antiga. 700 anos antes, onde estava a língua, Miqueias, o profeta Miqueias, havia declarado que o Messias, o Rei Eterno, nasceria em Belém. José e Maria viviam em Nazaré. Irmãos, como um rei divino, sem violar o livre-arbítrio humano, faria que um casal judeu simples, da pequena Nazaré, fosse para Belém no exato momento do parto. Como pode isso? Parece aos olhos humanos uma loucura. A resposta é: o Senhor, Ele governa os corações dos reis. Está lá em Provérbios. Ele usou a ambição de um imperador pagão, preocupado com impostos, com controle, com poder, para cumprir fielmente o que a sua palavra nos diz. Se o profeta Miqueias declarou que o Messias nasceria em Belém, não importa, o Senhor usará o imperador pagão para fazer valer a sua palavra. Isso não é coincidência, isso é governança. O verbo que se fez carne, como diz lá em João, é o mesmo verbo que na eternidade deu a ordem para a criação. Ele é o agente ativo da Trindade na história. O Natal nos mostra que aquele que entrou no tempo é o Senhor do tempo. Aquele que nasceu sobre o império é o rei sobre todos os impérios. Lucas, ele está mostrando para a gente que o poder mais absoluto do mundo, na figura do César Augusto, é na verdade um realizador de segundo escalão, no grande espetáculo da redenção. Ele é uma peça no grande tabuleiro, e ela é governada pelo Senhor, é Ele que dirige. Lucas nos mostra que por trás do decreto do imperador está a mão soberana do verdadeiro rei. O decreto de César só existe porque Deus queria levar José e Maria para Belém, cumprindo a profecia do Miqueias. A soberania de Deus não se curva aos governantes. São os governantes que cumprem, mesmo sem saber, o plano eterno de Deus. E o que isso significa para mim e para você? Que as crises políticas, as mudanças no trabalho, as notícias que, vez ou outra, nos assustam, nos aterrorizam,
Nada disso está fora do controle do nosso Deus. Nada. A sua ida para Belém, a sua peregrinação dolorosa, aquele problema de saúde, a incerteza financeira, a tensão familiar, nada disso pegou Deus de surpresa. Ele reina. Ele está guiando a história, inclusive a sua história pessoal, para um propósito bom, perfeito e agradável. Repito, a minha e a sua história não são acidentes, nem é coisa do acaso. As peças do nosso tabuleiro, sabe aquele chefe difícil? A mudança inesperada de cidade, o diagnóstico que de uma hora para outra alterou tudo, a crise nacional que gera incerteza. Nada, irmãos, nada está fora do controle do seu rei. Jesus não é um espectador da sua vida, Ele é o seu soberano. A mesma soberania que guiou um decreto romano para cumprir uma profecia milenar, é a mesma que está trabalhando em todas as coisas das nossas vidas. A pergunta que o Natal nos faz é: em quem você está confiando? Você está confiando no Augusto César das circunstâncias, que parece pomposo, todo-poderoso, confortável do seu palácio? Ou você tem confiado no Cristo de Belém, que é o verdadeiro soberano por trás de tudo? Em quem? Em quem você tem confiado? O nascimento de Jesus mostra que Deus é tão soberano que pode fazer até mesmo os planos e decreto de pecadores cooperarem para o seu bem e para o cumprimento dos seus propósitos. Você pode estar essa noite se sentindo pequeno diante das estruturas do mundo, mas o Natal nos lembra que Deus controla decretos, governos, calendários, viagens e até imprevistos para cumprir sua vontade. Nada no que aconteceu contigo esse ano foi acidental. Nada. Aos olhos de Deus, tudo tem um propósito, tem uma razão, tem um motivo. Eu não sei, irmãos, por qual tipo de guerra pessoal você tem passado. Há pessoas que guerras são tão constantes que elas estão presas no meio das trincheiras. Como a gente ouviu, na terra de ninguém, num vazio, num campo aberto, com tiro de todos os lados. O Natal nos consola porque nos lembra que Deus segue governando. É o já, agora mesmo, é o Rei governando a história, a minha e a sua vida, no governo de Deus. Amém? O segundo ato fala que o rei entra na história. Eu gosto de dizer que há situações que Jesus, ele não entra na nossa vida, ele aterriza, ele invade, ele entra com os dois pés, fazendo do nosso caos alguma coisa. José, ele vai a Belém porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Está lá nos versículos de 4 a 6. José, junto com Maria, sai de Nazaré e vai a Belém, porque ele tinha um motivo, ele tinha uma razão. Ele pertencia à linhagem de Davi. A gente viu o profeta Miqueias falar que o Salvador deveria nascer em Belém, na casa de Davi. A promessa feita ao rei Davi, lá em 2 Samuel, está prestes a ser cumprida. Além das muitas outras que apontam Jesus como o Cristo, como o Messias. Reparem, irmãos, que não há glória, não há trombeta, não há carros esperando, nem tapete vermelho esperando o rei. Nem tampouco força militar, o que é muito comum aos governantes. Não há pompa, não há carro especial para receber aquele rei. Pelo contrário, há uma viagem extremamente cansativa, há uma jovem grávida, há uma cidade lotada, cheia de gente, há uma espera silenciosa. Então, no lugar mais improvável, Deus entra na história humana.
O cenário do nascimento de Jesus, ele é uma antítese de tudo que a gente espera de um rei. Ora, a nossa expectativa humana de um rei, imaginem vocês esperando um rei ou um governante nesse instante. Havia toda uma preparação. E a sensação que nós temos ao ler o Evangelho é de que parece que foi ao acaso, apesar de estar no governo de Deus. É estranho, mas a expectativa humana não consegue enxergar, às vezes, o que é óbvio. Não é um palácio que recebe o rei, mas é um curral. Não é um berço de ouro, é uma manjedoura. E vou fazer um adendo, uma aspas, eu olho a palavra manjedoura e eu acho bonita demais manjedoura. Eu tenho a sensação que manjedoura é uma coisa esteticamente bonita. Eu lembro que, menor, criança, eu olhava para o presépio e achava a manjedoura até confortável. Mas a manjedoura nada mais é de que um local onde é dada a comida e a água para os animais. É um verde, madeira, extremamente desconfortável para uma pessoa, quanto mais para uma criança recém-nascida. É contraditório tudo isso. É um reservatório para os animais comerem e beberem. É lá onde está o Rei dos Reis. A frase que a gente lê no texto, que não havia lugar para eles na hospedaria, é uma frase carregada de um profundo significado teológico e emocional. A Belém daquele tempo era uma cidade ainda hoje pequena, apesar de hoje ser um centro histórico. Mas a Belém daquele tempo era uma cidade pequena. Mas como toda cidade pequena, ela, por conta do recenseamento, ela ficou cheia. Pessoas vinham para Belém esperando fazer o recenseamento e depois voltarem. Então as hospedarias estavam cheias. E a gente, com a nossa cabeça de hoje, a gente lê a palavra hospedaria e imagina logo um hotel, uma pousada, um lugar confortável. Mas não era isso. Eram casas que improvisadas eram utilizadas para receber as pessoas. Então a gente vai ver um José batendo de porta em porta e as pessoas dizendo: poxa vida, está cheio. E José ia com a outra porta e batia, e as pessoas diziam: está cheio. Até que um dado momento alguém deveria, e aí é uma epígrafe minha, tá? Olha para Maria e diz: e ela está grávida? Calma, ela está grávida, vamos acolhê-la. Existe um local ali no fundo que a gente vai poder receber ela. Afinal de contas, é uma mulher grávida, nada mais confortável que um estábulo para animais para recebê-la. Imagine a cena, gente. Maria exausta, com dores de parto, José desesperado porque já havia batido em várias portas e ouvido: desculpe, não temos vaga, está lotado. Qual o sentimento de solidão e rejeição que esse casal não passou? É uma antítese. Então, o Criador do universo, aquele que diz Isaías, mediu as águas do mar com as conchas da mão. O Criador de todas as coisas é envolto em panos e é deitado no lugar em que é oferecido comida aos animais. Adriano, para que isso? Irmãos, isso é para que a gente nunca, jamais, em tempo algum, a gente pudesse pensar que não há lugar para cada um de nós no coração de Deus. Ele experimentou a rejeição para nos dar acolhida. E isso é um escândalo. O Natal é o escândalo para a gente refletir que o rei entrou no mundo como uma pessoa comum. O autor entra no livro como personagem. O Criador entra na criação como criatura. Emanuel, o Deus conosco, ele não está só observando de longe, nem distante. Ele se aproxima.
ele participa, ele sofre, caminha, sente, ele experimenta o tempo, o calor, o frio, a fome, a vulnerabilidade. Quantos de nós se sentem nesse lugar? Sem lugar na família, no grupo de amigos, sem se encaixar, sem se sentir adequado, carregando rótulos que por vezes nos trazem traumas, péssimas lembranças. O Natal diz para nós, em alto-falante, amplificado: Jesus veio para o sem lugar. Então, se você é a pessoa que se sente sem lugar, Jesus veio para essas pessoas. A manjedoura, então, é o convite que Deus faz para os cansados, para os sobrecarregados e para os rejeitados. Ele não vem primeiro para os que têm tudo arrumado. Ele vem para os que estão em desordem. A gente lê esse texto e vê o caos da situação e vê o Senhor dizendo: eu quero entrar na história do seu caos. Eu quero fazer dessa desordem morada. Quero habitar nesse lugar. Por isso que o Evangelho é um convite que ele nos faz para: vem a mim do jeito que estás, que eu vos aliviarei. John Piper, ele diz que o Filho de Deus não apenas se tornou homem, mas tornou-se um homem pobre e desprezado, para que você, em sua pobreza espiritual, pudesse se tornar rico por meio de sua pobreza. Irmãos, você não precisa escalar até Deus. Deus desce até você. Porque o Deus, ele atua onde há dor. Deus, ele se aproxima em meio à dor. Onde há culpa, Deus oferece perdão. Onde há confusão, Deus nos traz direção. Onde há mentes e corações em guerra, Deus nos traz paz. A paz que excede todo o entendimento. O rei, ele entra na história para entrar na minha e na sua vida. E às vezes, ao entrar nas nossas vidas, parece que a gente também está nesse momento de caos. A gente passa por esse momento de guerras e aflições. Parece a gente se sente inadequado diante das nossas angústias, dizer: eu não estou pronto para receber o Cristo. E o Cristo se fez presente na história no meio do caos. No meio daquilo que não é a expectativa humana, daquilo que os nossos olhos não puderam e não conseguem ver. Ele nasce na pequena Belém. E o que você tem feito para deixar que ele possa nascer no seu coração? Não importa se a nossa Belém de hoje está em caos. Há um rei que governa a história, e há um rei que entra na história. O terceiro ato é o rei que transforma a história. A gente vê isso no versículo 7. Mas eu não posso ler com vocês o versículo 7 de Lucas 2, sem ler aquilo que Mateus diz em Mateus 1, 21 e 23. A gente vai projetar para vocês verem. Ou quem quiser abrir a Bíblia. A gente vai voltar para Lucas 2, 7. Mas eu queria ler com vocês essa passagem. Ele dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, Jesus, Jeová salva, e Emanuel, Deus conosco. Jesus, Jeová salva, Emanuel, Deus conosco. Lucas, no seu evangelho, ele não cita os nomes,
Mas, irmãos, a narrativa do Natal é incompleta sem a gente entender. Mateus, quando ele nos dá os dois nomes, ele explica muita coisa. Afinal de contas, ele está nos dizendo que há um Salvador para cada um de nós, como era também chamado o Otaviano, o César Augusto. Mas Jesus é o verdadeiro Salvador. Mas ao contrário do que o mundo tem como expectativa, esse Deus que salva é também um Deus presente, é um Deus conosco, é um Deus comigo e com você. Você não está sozinho. O seu problema não é só seu. O Emanuel, ele carrega com você o seu problema. Ele carrega contigo e a sua culpa, carrega para você o seu pecado. Não precisa mais ser carregado por você. Ele levou sobre ele toda a culpa. O Jesus veio para salvar você dele. Veio para lhe salvar, me salvar do pecado. Natal é Deus dando o primeiro passo. Você não precisa mais escalar o céu desceu até você. E aí a gente volta para Lucas 2, versículo 7. O texto diz que envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles. Aqui é uma imagem que derruba muitas das nossas expectativas de rei. O rei vem, mas ele não encontra lugar. O rei chega, mas ninguém percebe. O rei nasce, mas a sua primeira cama, a sua primeira dormida é num coxo de animais. Do ponto de vista humano, isso parece uma derrota. Do ponto de vista de Deus, é a vitória. Porque é na pequenez de uma manjedoura que a gente encontra a graça que salva. É na pequenez da manjedoura que a gente encontra o amor que desce. A verdade que se encarna. O poder que se esvazia para nos levantar. O Rei dos Reis transforma a história. A manjedoura nada mais é que o começo da cruz. O bebê que não encontra lugar na hospedaria será o homem que não encontrará lugar no mundo, para finalmente abrir lugar para nós na casa do Pai. Se antes não havia lugar, Jesus nos dá o lugar na casa do Senhor. Há espaço para Jesus na sua vida, nas suas prioridades, no seu coração? O Cristo que veio humildemente também nos chama a viver humildemente. A gente tem deixado a porta aberta? Quem recebe o Rei encontra perdão, encontra nova vida, encontra esperança. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz que o cristianismo é a história de como o rei legítimo desembarcou, pode-se dizer que desembarcou disfarçado como um de nós, e está nos convocando a todos para participar de uma grande campanha de sabotagem. Eu queria lembrar vocês que na passagem de João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O habitou ali é tabernaculou, é uma palavra que João usa quase que de forma exclusiva dentro dos evangelhos. Eu queria recordar a vocês o que significa o tabernáculo. O habitou se refere à habitação, proteção, e o tabernáculo era no Antigo Testamento o local onde habitava quem? O Senhor. Era a habitação de Deus. O tabernáculo é onde o céu e a terra se encontravam. O tabernáculo significava a presença e a manifestação do poder de Deus. E aí João diz que o verbo se fez carne e tabernaculou. Isso significa que Jesus habitou entre nós, e onde Jesus ia, ele caminhava, e ele colocava os seus pés,
ele tabernaculava, ou seja, ele manifestava o poder e a glória de Deus. Onde Jesus ia também o poder e a presença de Deus. E ele nos fez uma promessa. Ele disse que morreria, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, mas assunto aos céus, agora quem seria a habitação de Deus? Nós agora somos o tabernáculo, nós somos a habitação de Deus. Eu e você, nós agora somos a casa do Espírito Santo de Deus. Nós somos o tabernáculo ambulante, e nós, cada um de nós, onde nós estivermos, nós também manifestamos o poder e a glória de Deus. Você é casa, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E agora, a gente pode manifestar o cuidado e o amor de Deus na vida de outras pessoas. Há uma promessa para cada um de nós. A sabotagem que C.S. Lewis fala é contra o pecado, é contra a morte, é contra o diabo. Por isso devemos andar em presença e também em santidade. A gente chega na reta final dessa mensagem. Toda vez que o pregador diz isso, é mais 20 minutos, tá, irmãos? O rei, ele governa a história. Então percebam, se ele governa a história, nada está fora do controle. O rei, ele entra na história, então ele se aproxima, ele vem, ele assume carne e habitou entre nós. O rei, ele transforma a história. Ele nasce para morrer, morre para salvar e salva para reinar. Quando a gente diz que o Natal é Deus entrando na história, não estamos falando apenas da história grande. Não é só a grande história. Não é aquela escrita em livros, nem em decretos, nem falada por governantes. A gente também está falando da pequena história. A história que cabe dentro de um coração sedento do amor e da graça de Deus. A história de gente comum, de corações comuns, como eu e você. O mesmo Cristo que entrou na história humana em Belém, entrou também na história de pessoas reais, mudando seus caminhos para sempre. Veja, observe nos evangelhos quantos encontros a gente, de pessoas comuns, tem com Jesus. Queria trazer à memória alguns para vocês. Jesus, ele entrou na história da mulher do fluxo de sangue, que vivia há 12 anos cansada, envergonhada e excluída. Ela toca as vestes de Jesus, mas na verdade foi Jesus quem tocou a vida dela. E onde só havia desespero, Cristo escreveu cura e dignidade. Ele invadiu a história também na mulher samaritana. Ele atravessou fronteiras do preconceito e da solidão. Aquela mulher, a mulher samaritana, foi ao poço em busca de água, saiu como missionária da própria aldeia. Quando Jesus ele entra na história, a vergonha dá lugar ao testemunho. Ele entrou na história do leproso, marcada pela rejeição e pelo medo. As pessoas, quando observavam o leproso, elas recuavam, elas se afastavam. Jesus se aproximou. Onde o mundo o via como intocável, Jesus o viu como restaurado. Como eu citei, ele mudou a história de Zaqueu, um homem rico e vazio, que subiu numa árvore para ver Jesus passar. Jesus levantou os olhos e o chamou pelo nome. Zaqueu achava que estava procurando Jesus, mas na verdade era Jesus quem estava encontrando o coração de Zaqueu. Ele interrompeu a história de Saulo de Tarso no caminho de Damasco. A gente viveu isso na série de Atos. A gente viu o encontro de Saulo de Tarso com Jesus de Nazaré.
A gente viu um Saulo de Tarso forjado pelo ódio. Aí depois a gente viu um homem cheio de graça e de misericórdia. Era um Saulo de Tarso perseguidor, mas depois do encontro com Jesus, ele se torna o apóstolo e pregador dos gentios. Adriano, o que nos une a todas essas histórias? Irmãos, há uma única verdade. Jesus, ele não espera ser convidado para entrar na vida das pessoas. Ele é gracioso, ele entra, ele se revela, ele transforma. Assim como Deus entra na história em Belém, assim como Deus entrou na história de cada pessoa que ele encontra nos evangelhos, ele entra hoje na minha e na sua história. Ele entra na história do cansado, ele entra na história do envergonhado, ele entra na história do solitário, daquele que perdeu a esperança, ele entra na história de quem está tentando se encontrar, perdido em meio à multidão. Ele entra na história de quem por dentro parece muito bem, mas está todo quebrado. É uma casca. Parece que por fora eu esboço alegria, generosidade, e por dentro eu me encontro ferido e machucado. A gente encontra um Cristo disposto a nos tratar, a nos cuidar. O primeiro Natal é a prova de que Deus toma a iniciativa, Ele se aproxima, Ele chama, Ele cura, Ele renova, Ele salva. Eu queria que vocês ficassem de pé. Os meninos do louvor vão entrar agora. A gente vai ter um tempo de ouvir um louvor. E eu queria que durante esse tempo você ficasse com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, e deixasse por um instante ser ministrado por aquilo que essa música vai nos falar. A pergunta então não é se Jesus quer entrar na sua história. Ele quer, Ele veio, Ele já está chamando. A pergunta é: há lugar para Ele? Há espaço para o Rei entrar, reinar e transformar a sua vida? O Cristo que entrou na história em Belém, que parou uma guerra, deseja entrar na sua história. E quando Ele entra, nada permanece igual. Natal é isso, é o Rei quebrando o silêncio, iluminando o escuro, levantando o caído, escrevendo uma nova história no coração de quem o recebe. Hoje, Ele chama você a deixar espaço para Ele, interromper as guerras do seu coração e as batalhas da sua mente, a confiar na sua soberania, a receber a sua graça e render o seu coração ao Rei que veio para salvar. Natal é a entrada de Deus na história, inclusive na sua.